Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Eu tenho feito alguns vídeos ao vivo lendo uns textos de redações que eu escrevi há um tempo atrás. Eu gostaria de compartilhar hoje com vocês uma história que eu escrevi a partir de um início desses que o professor dá, o início de um texto, e você tem que complementar. E ficou um conto de fadas. O nome da redação é Os 6 Cisnes. Certa vez, um rei caçava numa grande floresta e perseguia a caça com tal empenho que nenhum componente de seu séquito conseguia acompanhá-lo. Quando anoiteceu, o rei deteve-se, olhou à sua volta e viu que estava perdido. Procurou um caminho para sair da floresta, mas não o encontrou. Nisso viu aproximar-se uma velha com a cabeça bamboleante. Era uma bruxa. Boa mulher, disse-lhe ele, não poderia indicar-me o caminho através da floresta? Oh, sim, majestade, respondeu ela. Posso naturalmente, mas com uma condição. Se não cumprir, nunca mais sairá da floresta e morrerá de fome. Sua majestade deverá ir até a árvore centenária que está no meio da floresta. No caminho encontrará 6 cisnes. Se conseguir cumpri-la, receberá um objeto e uma indicação de caminho. Completadas as tarefas e o caminho, depositará no pé da árvore os objetos e a sua missão estará cumprida. Mas como acharei o caminho de casa? Perguntou o rei. Cumpra e achará, respondeu a bruxa e desapareceu. O rei estava sem saber para onde ir e o que pensar. Começou a caminhar sem rumo, até que encontrou um belo cisne branco nadando num lago. Lembrando da bruxa, dirigiu-se ao cisne cumprimentando. Boa noite, belo cisne. Será que poderia indicar-me um caminho? Sim, majestade. Desde que possa me responder uma pergunta, darei-lhe a primeira indicação, disse o cisne. Pode perguntar. O que é um laço de fita de 10 pontas que você pode dar e eu não? Perguntou o cisne. O rei sentou, pensou, olhou para cima, para baixo. Não pode vir aqui. Aqui não, Milena. Ela tá saindo daqui do condomínio com um caminho, um bobcat em cima de um caminhão. Desafio de gravar em casa num domingo, antes do almoço. Conviver com todos esses sons, filtrá-los e ainda manter a concentração. Um desafio. O rei sentou, pensou, olhou para cima, olhou para baixo e de repente respondeu. Um laço de fita com 10 pontas é um abraço que eu posso dar e você, cisne, não. Correto, majestade. Aproxime-se e retire uma pena da minha cauda. Siga pelo caminho do leste. Mesmo já sendo noite, minha pena... A velha debaixo da cama, a velha criava um gato. Na noite que se danava, o gato miava e a velha dizia: meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria. Gato mia, cachorro late, carro passa, moto passa, pessoas conversam e a gente continua tentando. Correto, majestade.
Aproxime-se e retire a pena da minha cauda. Siga pelo caminho do leste. Mesmo já sendo noite, minha pena lhe protegerá e poderá viajar tranquilamente. O rei seguiu viagem e, após uma pequena caminhada, encontrou outro cisne também branco, mas com desenhos parecidos com raios de sol nas suas penas. Ficou encantado, parado, admirando sua beleza. O cisne, percebendo a chegada do rei, cumprimentou-o dizendo: Boa noite, majestade, estava lhe aguardando. Gostaria que me dissesse o que é que quanto mais se tira, maior fica. O rei, refeito do encantamento, foi logo respondendo: buraco. Correto, majestade. No chão há uma pedra brilhante em forma de gota. Pegue-a e siga pelo caminho do norte. Desejo-lhe uma boa viagem, disse o cisne. Seguindo pelo caminho indicado, o rei encontrou um lago e nele avistou 2 cisnes negros como a noite. O dia estava amanhecendo e o contraste que eles forneciam com a água causava admiração. Foram logo cumprimentando-se e o rei perguntando qual seria sua tarefa. Do outro lado do lago existe uma macieira, disseram-lhe os 2 cisnes ao mesmo tempo. Como Vossa Majestade é um excelente caçador, deve ter boa pontaria. Para prová-la, terá que acertar daqui a única maçã da árvore com sua flecha e trazê-la deste lado. A maçã será sua prenda e lhe diremos o caminho. O rei meditou um pouco sobre sua tarefa e começou a procurar cipós e amarrá-los à flecha antes de atirar. Depois fez pontaria e atirou a flecha com precisão, acertando a única maçã de primeira. Foi puxando com cuidado até trazer a fruta aos seus pés e disse: Eis aqui a maçã. Será que poderia comê-la? Pois estou com muita fome. Não, majestade, responderam os cisnes. A maçã terá que chegar intacta ao final da missão. Agora sua majestade deverá seguir pelo caminho do leste, beirando o lago, para completá-la. O rei não teve alternativa, despediu-se e seguiu viagem, conforme o caminho indicado. Depois de muitas curvas, encontrou o cisne com o bico avermelhado e um grande ar de tristeza. O que aconteceu, senhor cisne? Por que tanta tristeza? Perguntou o rei. Majestade, meu irmão foi ferido mortalmente e está de trás daquela moita. Se não for levado imediatamente até a protetora da floresta, na grande árvore centenária, ele morrerá. Estou triste por não poder socorrê-lo. Pode deixar, senhor cisne, do bico vermelho. É só me indicar o caminho que eu o levarei, disse o rei. O cisne indicou o caminho e o rei, pegando o ferido com extremo cuidado, seguiu viagem, rezando para chegar a tempo. Logo avistou a árvore e depositou o ferido aos seus pés, chamando pela protetora da floresta. Qual não foi a sua surpresa quando lhe apareceu a velha com a cabeça bamboleante a pedir-lhe que depositasse também os objetos recebidos no caminho? O rei mudo retirou da sua bolsa a pena, a pedra, a maçã e depositou-a junto ao cisne, que respirava fracamente. A bruxa lhe perguntou: Sua Majestade, o que mais desejas neste momento? Achar o caminho de casa ou salvar esse cisne? Senhora, neste momento, o meu maior desejo é salvá-lo, respondeu o rei. Imediatamente o ferimento do cisne foi se fechando e a respiração normalizando. Ao mesmo tempo em que isto acontecia, o cisne ia se transformando numa linda moça. Os demais cisnes também se aproximaram e sofreram a transformação, de modo que, ao final, o rei tinha diante de si 6 belas jovens, uma
clara como a neve, 2 de cabelos negros como a noite, uma de pele rosada e lábios vermelhos, uma pequena e delicada como uma flor, e a mais linda jovem de todas, que reunia traço de todas, e cujos olhos brilhavam como raios de sol. O rei, fascinado com a transformação, olhava todas com admiração, quando a bruxa lhe tirou do encantamento, dizendo: Majestade, apresento-lhes minhas 6 filhas, razão da minha pobre vida e objeto de vingança de outra bruxa, que invejava a beleza delas e não perdoava esta bruxa por usar seus poderes em defesa da floresta e daqueles que possuem um bom coração como o Senhor. Aguardei muito tempo que um cavaleiro real e bom pudesse quebrar o encanto, e sou-lhe eternamente grata. Pode me pedir o que desejar, que procurarei atendê-lo. Senhora, fico feliz por ter alcançado o objetivo e ter podido salvar essas lindas jovens. Há uma entre elas que cativou meu coração. Com esta gostaria de me casar e seria eternamente feliz se ela me aceitasse e a senhora concedesse a sua mão, disse o rei. A bruxa nem precisou perguntar qual das suas filhas tinha ganho o coração do rei e nem se ela gostaria de casar-se com ele. Afinal, a jovem raio de sol, que tinha esse nome pela sua aparência, não conseguia tirar os olhos do rei. Tudo foi acertado e o casamento feito com tantas festas, tantos convidados e tanta alegria, que por muito tempo naquele reino não se falava em outra coisa. E ao final todos foram felizes para sempre. Por que eu quis compartilhar esta minha redação de muito tempo atrás com vocês? Essa redação, para mim, é uma prova das minhas memórias de infância, memória afetiva, programas infantis que eu assistia com os meus filhos, histórias que a minha mãe e minha avó contavam. E isso me faz refletir que nós, pessoas, somos feitos de memória, de lembranças, e muito daquilo que a gente acredita, que a gente aprende, que faz sentido para a vida da gente, vem dessas memórias. Pensando em trabalhar com pessoas e que para trabalhar com pessoas, a gente precisa valorizar estas memórias, a gente precisa pensar a respeito delas, trazê-las à tona e refletir o que elas significam para a gente. Eu, criança que ouvia essas histórias, mãe que compartilhava essas histórias com os meus filhos e assistia com eles, acredito no mundo melhor. Talvez não de conto de fadas, porque o felizes para sempre não existe. Tem até uma música que diz isso, que sem saber que o para sempre sempre acaba, então o felizes para sempre não existe. Mas a gente tem que acreditar no mundo melhor, em pessoas que possam fazer o bem e trazer o bem, e que a felicidade existe sim. É só a gente lutar por elas. Então vamos lá refletir um pouquinho sobre as nossas memórias, a nossa infância, aquilo que a gente acredita, acreditar sim em conto de fadas. Eu, como Alice, acredito no País das Maravilhas e acredito construí-los, e pensar um pouco mais a respeito disso, tá bom? Por hoje é isso que eu queria compartilhar. Eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais, estamos no YouTube, no Facebook, então gostou, compartilhe, não gostou, coloque a sua opinião também, nos siga no nosso canal e vamos aí preparando outras surpresas para você. Até mais, tchau!